Olá, meus alunos, boa noite. Vamos continuar os nossos estudos sobre as modalidades de prisões cautelares. Nós falamos na nossa última aula, sobre a prisão em flagrante. E hoje nosso estudo é voltado para a prisão preventiva. Quando eu falo em prisão preventiva, eu estou falando do artigo 311 ao 316. Depois vocês dão uma lidinha nesses artigos, porque nós tivemos algumas alterações de acordo com o nosso pacote anticrime, né? A Lei 13.964 de 2019, que trouxe várias modificações aqui para a nossa prisão preventiva. O que é uma prisão preventiva? Nós já sabemos que ela é uma espécie de prisão cautelar. Quem é que decreta essa prisão preventiva? A autoridade judiciária competente. Se hoje nós estivéssemos na fase da investigação, na fase do inquérito policial e o juiz das garantias tivesse tendo aplicabilidade, seria ele o responsável para analisar esse pedido de prisão preventiva. Então, como nós ainda não estamos tendo a aplicabilidade do juiz das garantias, é o próprio juiz competente. Então, é a autoridade judiciária competente. Ele pode agir de ofício? Não, ele não pode agir de ofício, somente mediante requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial ou o assistente de acusação ou também do querelante. E aí tem que estar presente ali os pressupostos do 312, bem como preencher os requisitos do 313, que nós vamos falar daqui a pouco. E também nós temos que analisar se não cabe nenhuma medida cautelar diversa da prisão. Lembrando que a prisão preventiva e a prisão temporária, elas são medidas de última ratio. Se não couber nenhuma dessas medidas cautelares diversas da prisão, aí sim o juiz vai decretar ou vai converter a prisão em flagrante, lembre-se disso, em preventiva. Mas aí depende do juiz analisar se tem esses pressupostos. Quais são os pressupostos? Nós falamos sobre eles na nossa aula passada, que são o quê? Fumus commissi delicti e o periculo libertar. E eu fiz um quadro comparativo para vocês da prisão temporária e da prisão preventiva. Prisão temporária. Eu posso decretar ela em qual fase? Na fase pré-processual, na fase de investigação criminal, na fase do inquérito policial. E a prisão preventiva? A prisão preventiva pode ser decretada tanto na fase de investigação, como também na fase processual. E a prisão temporária, um rol taxativo, lá do nosso artigo 1º, inciso 3º da Lei 7.960, de 89, e também na Lei dos Crimes Hediondos e Equiparados. Já a nossa prisão preventiva tem rol taxativo? Não, não tem rol taxativo. E aí vai caber aquela análise se não há outra medida cautelar diversa da prisão do 319, aí sim o juiz vai aí decretar a prisão preventiva. A prisão temporária, ela possui prazo determinado. Então, nós temos aí 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias, mas essa prorrogação é caso de extrema necessidade, no caso da nossa lei da prisão temporária. Já na lei dos crimes hediondos, nós temos o quê? 30 dias, prorrogáveis também por 30 dias, mas também há necessidade aqui de comprovação da extrema necessidade, e o juiz tem aí que fundamentar essa decisão se ele for prorrogar o pedido do delegado ou do Ministério Público no caso da prisão temporária. A prisão preventiva tem prazo pré-determinado? Não. Aí vocês vão falar, ué, professora, mas e o artigo 316, parágrafo único, que fala sobre os 90 dias? Esse é caso de revogação ou renovação da prisão preventiva e nós vamos falar mais para frente sobre ele, ok? Dando continuidade à nossa prisão preventiva, nós vamos lembrar que tanto a prisão temporária quanto a prisão preventiva, elas são espécies
de prisão cautelar, né? As duas são modalidades de prisões cautelares. Nós temos já a prisão temporária, ela está dentro do nosso Código de Processo Penal? Não, é uma lei extravagante, é a Lei 7.960 de 89. Já a nossa prisão preventiva está onde? No artigo 311 ao 316, dentro do nosso Código de Processo Penal. A prisão temporária, ela veio para criar uma modalidade de prisão que antigamente existia, que eram as prisões para averiguações. O delegado prendia para verificar ali se havia indícios, o mínimo de indícios de autoria e materialidade, somente para verificação. E aí, com isso, houve a extinção dessa modalidade de prisão, que até hoje não foi aceita pela doutrina majoritária, para modificar e dar mais segurança ali para a autoridade policial, que é o delegado. A prisão preventiva está prevista aí, vocês vão ler os nossos artigos 311 ao 316, vão pegar um Código de Processo Penal atualizado, porque nós tivemos atualizações no ano passado. Pega na internet mesmo, baixa aí no celular de vocês, acessa lá e leia esses artigos. É muito importante que vocês complementem o nosso estudo com a leitura desses artigos. Eu também vou disponibilizar para vocês alguns exercícios. Em que momento que eu posso decretar a prisão temporária? Na fase investigativa. E a prisão preventiva? Ambas as fases. A prisão temporária tem tempo, a prisão preventiva não tem tempo, pode ser prorrogada a prisão preventiva. Agora que nós vamos ter a análise aí do 316 parágrafo único, sim, ela vai poder ser ali prorrogada pelo juiz de ofício. E lembrem-se, o juiz jamais pode agir de ofício. Tanto na prisão temporária quanto na prisão preventiva, hoje só existe uma modalidade do juiz agir de ofício, que é quando ele for analisar aí se cabe a renovação do prazo da prisão preventiva. Somente nessa modalidade. De outra forma, ele pode agir de ofício? Não, ele não pode agir de ofício. Com relação à nossa prisão preventiva, ela é cabível somente enquanto não sair a nossa sentença penal condenatória ou absolutória. Então, o réu, o acusado, ele vai ficar preso ali até que momento com a prisão preventiva? Ele pode ficar preso somente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Depois ele vai para onde? Ele vai cumprir a nossa modalidade da prisão penal, que aí ele vai para a fase da execução penal. A nossa prisão preventiva, antes da alteração do pacote anticrime, ela poderia, né, tinha previsão dela ser decretada de ofício pelo juiz. Bem como já vinha ali no nosso artigo 311, que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz. E aí anteriormente tinha de ofício. Hoje não tem mais, então decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. E as possibilidades que admite a prisão temporária ou preventiva? A nossa prisão temporária, ela vai ter o quê? Um rol taxativo, que é o nosso artigo 1º, inciso 3º da Lei 7.969. E eu coloquei aí para vocês, no nosso material de estudo já, para vocês verem. Um exemplo seria o estupro de vulnerável. E depois nós vamos ter também aí os crimes, a lei de crimes hediondos. Já na nossa prisão preventiva, nós temos que preencher alguns requisitos, que é do 313, que ali só vai ser admitido decretar prisão preventiva nos crimes dolosos contra a vida, com pena superior, pena privativa de liberdade superior a 4 anos, se ele tiver sido condenado por crimes dolosos em sentença penal transitada em julgado, se for
crime envolvendo violência doméstica, familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoas com deficiência, né, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sim, também pode ser decretada a prisão preventiva. Também ela vai ser admitida quando houver dúvidas sobre a identidade da pessoa que for presa. Ali, vamos imaginar que aquela pessoa foi presa em flagrante, ou que aquela pessoa foi presa preventivamente porque não se sabe qual é a sua identidade real, porque ele não apresentou a documentação, ou ele está sem a documentação. Ele fica ali esperando só apresentar essa documentação. A partir do momento que apresenta essa documentação, ele já é posto em liberdade. Tanto a prisão temporária quanto a prisão preventiva, nós temos que preencher os dois pressupostos, o fumus comissi delicti e o periculum libertar. Se não tiver um ou outro, o juiz pode decretar? Não pode, tem que preencher os dois. Especificamente a nossa prisão temporária, nós vamos ter ali no artigo 1º, ele vai ter que ser combinado o artigo 1º com o 2º, o inciso 1º com o 2º, ou o 2º com o 3º, tem que haver ali os dois pressupostos preenchidos. Não pode ter só, por exemplo, causa imprescindível para investigação do inquérito policial. Se não tiver ali o mínimo de indícios de autoria e materialidade, se ele não tiver residência fixa, esses são os requisitos aí para a decretação da nossa prisão temporária. E já no nosso 312 é o fundamento dos pressupostos para a nossa preventiva. Lembra que eu separei ele aí no quadro? Coloquei para vocês certinho, coloquei que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Isso era o que? O nosso periculum libertar. E quando houver indícios de provas da existência do crime, um indício suficiente de autoria e agora também o perigo gerado ali pelo estado de liberdade, é o nosso fumus comissi delicti, é o fundamento da nossa fumaça do cometimento do crime. Tem que ter preenchido esses dois pré-requisitos para deferimento aí do juiz para a prisão preventiva. Então, tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária, o juiz só pode decretar em última ratio, e aí vocês vão lembrar que ele tem que analisar ali. O nosso prazo da prisão temporária, 15 dias, prorrogável por mais 15 dias em caso de extrema necessidade. E se for crimes hediondos ou equiparados, 30 dias também prorrogável pelo mesmo período. Já na nossa prisão preventiva, nós temos aí esse pré-requisito de tempo? Não, nós não temos tempo. Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre o excesso de prazo da prisão preventiva. Existe excesso de prazo? Sim. E aí nós temos várias decisões dos nossos tribunais superiores. E no caso do descumprimento de qualquer das obrigações impostas pelo juiz por força das medidas cautelares, pode ser decretada a prisão preventiva, e no nosso próprio artigo 312, parágrafo 1º ali, já vem falando que sim, pode ser convertido o descumprimento dessas medidas, né, cautelares impostas pelo juiz em prisão preventiva. Mas aí nós vamos ter que observar o artigo 282 no parágrafo 4º. Quem é que pode pedir essa prisão preventiva? É o juiz que vai decretar de ofício? Não, e lá no parágrafo 4º vem falando que, no caso de descumprimento das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir as medidas diversas da prisão, ou analisar se não é caso de acumulação de medidas. Pode ser aplicada mais de uma medida cautelar? Sim, pode. Se não for esse o caso, em última ratio, ele vai sim decretar ali a prisão preventiva. E o excesso de culpa, ou excesso de prazo, né, na formação da culpa, como que fica? Eu posso decretar a prisão preventiva
e aí eu tenho prazo. Essa prisão, ela tem prazo determinado, e aí nós vamos lembrar do artigo 316, parágrafo 1, que vem ali falando sobre a revogação, a renovação da nossa prisão preventiva, que é no prazo de 90 dias, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas então, como que fica, como que se analisa o excesso de prazo aqui na formação da culpa? E aí nós vamos analisar na fase do inquérito policial. E aí nós temos a súmula 64 do STJ, que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Quando eu falo excesso de prazo aqui na instrução, eu vou imaginar aquele advogado que está pedindo várias diligências, várias produções de provas, várias perícias, e aí o motivo da demora se dá em decorrência desses pedidos, os quais ele vem fazendo. E aí a outra, que é a súmula 21 e também a 52, ambas do STJ, que tem aí já o pronunciamento do réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na fase de instrução. Então, a partir do momento que o réu foi pronunciado, já não existe mais excesso de prazo aqui na fase de instrução. A partir do momento que o Ministério Público ofereceu a denúncia, acabou o excesso de prazo aqui em relação ao meu inquérito policial. Já fica encerrada a instrução criminal. A partir do momento que se encerra, também fica superado o excesso de prazo aqui, de acordo com a nossa súmula 52. E aí os nossos tribunais, superiores têm reconhecido excesso de prazo na formação da culpa por conta de mora processual causada por diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, quando o Ministério Público fica ali pedindo várias diligências e acaba dando excesso de prazo. Também por mora processual causada pela inércia do Poder Judiciário. Aí nós vamos lembrar que o Poder Judiciário fica inerte, por exemplo, no caso de greve. No caso que temos greve, os processos ficam lá parados. Isso dá excesso de prazo e aí também dá ilegalidade da prisão. Com a ilegalidade cabe o quê? Relaxamento dessa prisão. E também mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade. Imaginei um inquérito policial que leve 2, 3, 4, 5 anos para a conclusão e aí esse réu fica preso preventivamente. Já temos várias decisões aí dos nossos tribunais superiores falando que sim, isso causa excesso de prazo. E aí, para encerrar a nossa aula de hoje sobre prisão preventiva, vamos falar sobre a revogação da prisão preventiva, do nosso artigo 316, também do parágrafo único, que aí vem trazendo que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo que subsista ali a manutenção dessa prisão preventiva. E como que se daria se fosse na fase de investigação? Quem seria o juiz competente se nós estivéssemos hoje aplicando aí o juiz das garantias? Quem seria o juiz responsável seria o juiz das garantias na fase do inquérito policial, mas já na fase processual já é o juiz aqui do processo criminal mesmo, da nossa vara criminal, não é mais o juiz das garantias, e aí nós vamos lembrar que o juiz das garantias vai cessar a sua participação a partir do momento em que houver o oferecimento da denúncia. E aí no nosso parágrafo único traz o quê? Que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de ilegalidade da prisão. Vocês viram que aqui, se o juiz não fizer isso, o que vai acontecer? Ilegalidade da prisão preventiva e automaticamente nós vamos ter um relaxamento da prisão. Mas hoje nós não temos ainda nenhuma aplicação desse nosso artigo 316, como ele é bem recente, ainda não temos manifestação dos nossos tribunais superiores. Vamos aguardar aí para ver como será a aplicação desse artigo. Mas já temos doutrinadores dizendo que
Se o juiz não fizer a revisão dessa prisão preventiva no prazo de 90 dias, além da ilegalidade, né, da prisão, vão responder também pela lei de abuso de autoridades. E aí nós vamos encerrar a nossa prisão preventiva aqui hoje. Eu espero que vocês aprendam aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar um e-mail, pode me mandar no meu WhatsApp. Vocês têm o meu WhatsApp. Se vocês não têm, peçam para o líder de vocês. Eles vão estar disponibilizando para vocês me encaminharem as dúvidas em relação a todo o nosso conteúdo. Vamos fazer uma aula interativa. Mandem as dúvidas, eu respondo para vocês pelo WhatsApp. Eu vou postar essa aula também no AVA. Vou tentar disponibilizar o link para vocês através ou do Google Drive ou do YouTube. Vou ver qual vai ser o mais fácil para vocês. E aí eu quero que vocês leiam os artigos. Vou disponibilizar uns exercícios também para vocês fazerem. Depois eu venho gravar uns 5 minutinhos para correção desses exercícios para vocês, provavelmente na quinta-feira, que seria a minha última aula em relação a todo esse conteúdo. Eu quero que todas as turmas façam o exercício, assistam a aula, leiam os artigos, façam os exercícios, e na sexta-feira eu gravo para vocês a correção dos exercícios, e também eu vou gravar as modalidades dos flagrantes aí para vocês, que infelizmente nós não tivemos como ainda na nossa aula presencial vocês apresentarem, que seria bem legal, vocês iam ensinar ali as nossas modalidades de flagrante, tá bom? E aí eu espero que vocês dediquem aí aos estudos e mandem a mim, podem encaminhar que eu vou estar respondendo para vocês. Um abração e estudem!